Hello, hello, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Cinegirls Podcast. Mais uma vez estamos aqui falando de super-heróis e antes da gente começar esse episódio, eu já vou pedir para você curtir, compartilhar e se não segue o nosso canal, seguir o nosso canal Cinegirls aqui no YouTube. Hoje eu tenho dois convidados que não são novos no podcast, mas vamos falar sobre um assunto muito novo. Eu vou reapresentar e vou pedir para eles se apresentarem também novamente. Sejam muito bem-vindos. Diego Moro, que é escritor, dono de editora, já trabalhou com redação, entusiasta e amante de quadrinhos. E também o Léo Chaves, que também é entusiasta de quadrinhos, cinéfilo. Eles são enciclopédias ambulantes. O Léo é professor de Direito, né? O Diego já trabalhou muito com criação de conteúdo, redação. Então, sejam muito bem-vindos para a gente falar de Superman aqui. Se apresentem um pouquinho, falem dos projetos novos de vocês aí, para a gente refrescar a memória do nosso público aqui. Eu sou, assim, né, cinéfilo e mais um curioso, né, sobre cinema e cultura pop, enfim. Mas eu sou professor de Direito e Filosofia, né? Estou concluindo agora um doutorado em Filosofia. Mas sou professor na Uniaselv, aqui em Florianópolis, né? E, assim, vamos lá, né? Falar tem um podcast de cinema também, o Cult Lab Podcast, gente. Vou deixar a arroba aqui. Faz um tempinho que a gente não grava ali, mas a nossa referência de cinema ali. São mais de 200 episódios, né? Sim. Cult Lab Podcast tá aí nas principais plataformas, né? Spotify, na Apple também, né? Estamos ali no Google Podcast também. O pessoal vai achar aí nas plataformas, né? Perfeito. Então, eu sou, né, um ex-publicitário, né? Trabalhei muito Meu colega de profissão. Colega de profissão, trabalhei muito tempo como redator, diretor de criação, aí virei professor universitário, né? Fiquei 15 anos aí, conheci o Léo, né? Virei professor universitário, coordenador de curso. Abri uma editora, né? A Script, editora de quadrinhos e livros. No meu mestrado eu fiz sobre quadrinhos, né? E aí agora eu estou fazendo doutorado na Federal, na parte de design e mídias, e a gente está criando um canal de animação. E eu estou de professor lá, justamente, né, na aula de roteiro para o curso de animação, onde eu falo de cinema com eles, de tudo, né? Que também sou apaixonado, né, sempre acabei dando aula de roteiro e de cinema, né? São minhas três paixões, né? Quadrinhos, livros e cinema. Então dá um jeito de misturar tudo. Então também estou lá fazendo meu doutorado, entrei agora, então né, vou qualificar agora. Enquanto o Léo apresenta dele, eu vou qualificar a minha para daqui a 2 anos eu defender a minha tese. Legal. Gente, vocês daí falam que não são especialistas? São especialistas, doutores nas suas áreas, então são muito especialistas. E a gente se reuniu aqui, eles já são amigos na vida pessoal também, para falar sobre Superman. Esse é o nosso tema de hoje. A gente não vai falar de todos os filmes, porque a ideia é fazer um comparativo entre o Superman de 2025 e o Superman, o Homem de Aço, de 2013, que são visões completamente diferentes. Eu já vou começar fazendo uma pergunta polêmica. Qual é o seu favorito? O do Chris Reeve e do Richard Donner, que é o filme... A minha memória dentro de uma sala de cinema mais antiga é o filme do Superman. Eu tenho assim, essa memória afetiva. Assim, meu pai me levava para ver Tom e Jerry quando eu tinha 2 anos de idade. Sim. Sábado de manhã, no cinema de rua de Porto Alegre. Mas a minha memória de eu lembrar, assim, de eu fechar os olhos e lembrar, sabe? Eu com 4 anos de idade, assim, as pessoas, aquelas pernas grandes, assim, olhando um monte de gente. Aí entrar na sala, a tela acender. Eu tenho flashes do filme do Superman. Do Christopher Reeve. Do Christopher Reeve. Que pra mim é a melhor adaptação de quadrinhos de todos os tempos. Não tem pra ninguém, assim. Ele conseguiu trazer toda a essência do que é um quadrinho, do que é o personagem, que eu acho que tem a ver com James Gunn, a gente vai falar disso depois. Sim. Então, pra mim, esse é o melhor Superman que tem, assim, de todos os tempos, é o filme do Chris Reeve. Eu concordo muito com você. A gente vai falar bastante do Christopher Reeve aqui durante a gravação, provavelmente. Léo, qual que é o seu favorito? Entre esses dois aqui também. Dos dois? Eu prefiro do James Gunn. O mais recente. Agora, com certeza, assim, eu assino embaixo tudo que o Diego falou. É a maior adaptação de quadrinhos super-heróis de todos os tempos, né? É um clássico do cinema. E assim, não tem nem como comparar, não dá nem pra comparar. E também, as minhas memórias de infância todas são com Christopher Reeve. Eu tinha pôster do Superman, dele voando com a Lois, eu tinha um encarte gigante com Christopher Reeve também, enfim, vi várias vezes os filmes, eu tenho todos os filmes em DVD, também. Fui ver o documentário no cinema, então assim, não tem nem como comparar. O documentário é muito bom, né? Ele passou recentemente, acho que foi em maio que estreou, se eu não me engano, já tá no streaming. E é curioso, o documentário já tem uma curiosidade, porque é o primeiro filme para cinema com o selo DC Studios. Ele foi um documentário independente, mas que o James Gunn fez questão de trazer pro guarda-chuva do DC Studios, que é a produtora
editora, né, que vai cuidar desse universo da DC. Inclusive ele falou pro elenco, vocês têm que assistir esse filme e tal, porque vai ser Ele levou o filho dele pra dentro do filme, né? Ele faz o Exato. papel do jornalista ali e tal, né? Will Reeve. E respondendo a tua pergunta, óbvio que o do James Gunn, né? O Zack Snyder não sabe nada da DC. Não sabe fazer filme. Não sabe. Não, até da DC não. Então, aí agora a gente entra nesse universo comparando aqui os dois. Eu assisti os dois essa semana pra gente falar dos filmes. Eu gosto do Superman de agora pela estética do filme. Ele é um filme muito mais solar, ele é um filme mais feliz. É uma imagem do Superman que vocês, quando eram crianças... Eu não era uma pessoa que lia muito quadrinhos, não era muito fã, assim, vi os filmes do Superman, claro, mas não era a fã. O meu quadrinho era a Turma da Mônica, desculpa, eu sou mulher, e as princesas da Disney, eu era fã das princesas da Disney. Mas vocês, que eram os fãs do Superman do quadrinho, aí vocês assistiram os filmes de Christopher Reeve, e agora vocês vendo esse filme, ele é o Super-Homem personificado, né? Sim. Assim, são visões diferentes, né, do mesmo personagem. Acho que a pergunta é o seguinte, né? Qual é a essência do personagem? Sempre que você vê uma adaptação... Esse é o nosso personagem que a gente tá falando agora. Exato. Então, seja, sei lá, o Super-Homem, ou James Bond, ou Darth Vader, ou Harry Potter... O Batman, você sempre pergunta o seguinte, o que é a essência do personagem? O que faz dele ser esse personagem? E o criador, ou quem vai adaptar, precisa entender um pouco isso. Claro que você vai ter várias encarnações, o Super-Homem são quase 100 anos de história, então ele passou por várias fases, né? Mas tem algumas coisas que permanecem e que fazem dele o que é. Basicamente, a síntese do Super-Homem é o seguinte, que é a essência, que eu acho que aparece muito nesse filme. Porque ele é um ser ultra poderoso, super poderoso, que ele poderia nos governar tranquilamente, né? Ele poderia que é o que os pais falam ali pra ele. Não é spoiler, tá, gente? Tem os outros filmes também. Só que ele não faz isso. Ele não faz isso por quê? Porque da essência dele é ajudar as pessoas e não usar os poderes dele pra conquistar a humanidade, pra ser um governante. E o Super-Homem, ele é um amigo, ele é um cara que é próximo. Isso tá no filme do Christopher Reeve, muito bem retratado, e tá nesse filme agora. Tá? E outra coisa, ele gosta disso, ele gosta de ajudar. Aquilo não é um fardo muito gigante pra ele. Tá no coração dele, tá na alma, tá na essência do personagem. Então, essa é a essência do Super-Homem, esse é o Super-Homem. Você pode ter variações, né? Você pode ter, um futuro distópico em que o Super-Homem é degenerado, um Elseworld onde o Super-Homem tem outras personalidades. Agora, a essência do Super-Homem é essa. Esse é o recorte do Super-Homem. E isso o James Gunn, ele captou muito bem. Isso que o Léo falou é muito importante, porque tu pega esses nerdolas assim, porque não tá fiel, tá? Calma, não tá fiel ao quê? O Superman tem 10, 20 fases diferentes. Por exemplo, os pais dele, que pra mim, né, é uma parte essencial na mitologia dele. Desculpa aí que eu dei spoiler, então você falou não tá nos desculpe, filmes, não tá mesmo. Não, eu tô falando dos pais terráqueos. Desculpe, dos pais terráqueos. Tu falou ali deles, dos pais kryptonianos. Dizer que ele tem que vir dominar, isso foi uma coisa que deu polêmica, porque teoricamente não tem isso na nenhuma versão dele. Vamos avisar que tem spoiler. Tem spoiler então aqui. isso tem spoiler, eu acabei de dar um isso spoiler. Isso que ele fez ali, que o James Gunn fez ali dos pais, né, dizer você pode governar, não tem na mitologia dele. E nem nos quadrinhos. Depende da fase, mas a maioria das versões do Superman nos quadrinhos não tem isso. Tá? Tem eles mais frio, nos anos 80, que é essa aqui quando o John Byrne reconta a história dele, faz o logo maior, assim, com essa camiseta aqui. Eles são mais... Krypton é um planeta todo frio, que eles não têm carinho, tipo assim, os bebês nascem numa incubadora, não tem amor e tal, mas ainda assim não é assim, vai lá, manda neles. Não tem, eles são mais frios, só isso. Então depende da fase, mas eu tava falando dos pais humanos. Por exemplo, os pais humanos do Superman tem várias fases que eles estão mortos. Várias recontadas da história, tipo, no começo lá dos anos 30 os pais não têm, né, já tinham morrido, aí depois eles vêm nos anos 50, aí depois lá pelos anos 70 eles recontam a história deles, aí eles já estão mortos, aí tem vezes que tá a Marta, morreu o Jonah, e pra mim é uma coisa, as melhores fases dele é quando os pais terráqueos estão vivos, porque é isso que o Léo falou, o Superman, qual é um dos apelidos dele na DC, é o escoteiro. Isso é a essência dele. O que a gente falou naquele podcast com o Mário, que a gente falou sobre que a gente estava conversando sobre a diferença de Wolverine e tudo mais, tal, que tu ficou, nossa, eu não sabia disso. O Batman e o Superman não matam. Não matam. É um dos diálogos mais lindos que tem entre os dois no Reino do Amanhã, é quando o Superman fala pro Batman, se tu tirar tudo do Superman e tudo do Batman, o que sobra? 2 pessoas que não matam. O Superman, pra ele não existe essa opção assim,
Tem 5 pessoas em perigo. Tu salva essas 5 pessoas, mas vai morrer o planeta inteiro. O que tu faz? Vai deixar os 5 morrer e vai salvar... O Superman vai dizer, não, eu vou salvar todo mundo. Não, mas não tem como. Eu vou salvar todo mundo. Para ele não existe essa possibilidade. Claro, ninguém é ingênuo. A gente sabe que tem toda a questão política, Estados Unidos, bandeira americana e tal. Mas, ao longo dos anos, eles foram tirando essa coisa do American Way. Por uma questão até comercial, óbvio. Que nem eles fizeram com o Capitão América nos anos 70. Quem não lê quadrinho acha que o Capitão América é um babaca que cumpre ordem e tal. Não, o Capitão América é o cara que enfrenta o governo. Essa foi a sacada que eles tiveram depois da Guerra do Vietnã com o Capitão América, de fazer o Capitão América, tanto é que na Guerra Civil quem fica a favor do governo é o Homem de Ferro e o Capitão América é o rebelde. Ele tá contra as leis. Então o Superman ele não é mais esse americano babaca, claro, óbvio, é um produto, a gente sabe. A gente sabe que a cor da roupa dele ninguém foi inspirada a gente sabe, mas aí, pô, a música americana, tudo produto, Coca-Cola, tá, não dá. Mas assim, ele não é mais esse soldadinho. Então, a essência dele é, eu vou salvar as pessoas, que é lindo nesse filme. A Lois chega pra ele e diz, cara, tu foi lá te meter numa guerra? Tu tá vendo que tá dando de rolo? Mas as pessoas estão morrendo. Ele chega a ser ingênuo. E essa é uma coisa que o Batman aproveita pra sempre derrotar ele. Porque ele é ingênuo. Mas isso que é bonito nele. Ele diz assim, não, mas as pessoas estavam morrendo, não me interessa a geopolítica. As pessoas estavam morrendo, eu fui lá salvar as pessoas. E tanto é que nesse filme ele quer salvar um ser ali, ele tem uma briga ali no meio do filme com os outros meta-humanos. A síntese do Super-Homem, se você pegar o Superman 2, por exemplo, quando vem os kryptonianos pra Terra, que a ideia é comandar. Quando o Zod chega e ele fala, o filho do Jor-El tá aqui, ele tem poderes que nem a gente, ele pensa que o Super-Homem é o comandante da Terra. Que tá mandando e aí quando ele vê que o Super-Homem tá tentando salvar as pessoas, ele vira pra Ursa e fala, esse Super-Homem não é o que eu pensava. Aí ela, como assim? Ele se importa com esses humanos? Ele gosta deles? É. E aí ele sente o ponto fraco. Tanto que a batalha final do Superman 2, ela é na Fortaleza da Solidão. Sim. Ele precisa tirar eles dali. E aí a gente entra na questão do Homem de Aço. Qual é a grande polêmica do Homem de Aço? Eu não acho ruim como filme. Eu acho um bom filme, O Homem de Aço. Assim, como cinema, eu não acho o Zack Snyder um diretor ruim. Não eu acho que assim, ele sabe dirigir filmes cenas de ação, ele sabe criar cenas impactantes, né? Só que qual é o problema? Naquela sequência final toda de destruição, quando eu vi no cinema, eu falei, gente, quantas pessoas estão morrendo aí? E o Super-Homem fala, eu vou acabar com vocês. Deixar o pai morrer. Deixar o pai morrer. Sabe, o Kevin Costa me deixa morrer. Você não existe isso. segundo não existe isso. Dele. Não é a essência do Superman. Ele ia salvar o pai. Ele vai quebrar o pescoço do Zod. Ele, assim, não, cara. Não. Foi nessa que ele se perdeu, nesse Superman. Então, é uma batalha gigantesca criticado. Onde vai morrendo muita gente. Você não vê a preocupação do Super-Homem com a cidade que está sendo destruída. Então ali o filme te perde. Tanto que deu tanta polêmica que no Batman vs Superman eles tentam corrigir, né? Transformar o Super-Homem meio num ser que as pessoas desconfiam, né? Batman, qual é a raiva dele com o Super-Homem? O Super-Homem foi responsável pela morte de várias pessoas, né? Então, esse é o grande problema do Homem de Aço, tá? Ele não é ruim como filme, pelo menos pra mim, tá? Mas ele se perde nisso. O Super-Homem não é aquilo ali. E ele mostra o lado sombrio do Super-Homem, que, na verdade, no quadrinho, ele não tem esse lado sombrio, né? Já foi explorado. Mas não é a essência dele. É que o problema do Zack Snyder ali é o seguinte, né? Nem acredito que vou defender ele. O sucesso do Nolan... Eu adoro podcast que gera polêmica. O sucesso do Nolan com o Batman, que é o Batman, que tem que ser assim, o sucesso fez o quê? Contaminou o que veio depois. Tudo e eles queriam fazer aquele... Né, só que não combina com o Superman aquilo, não combina. E essa coisa que teve nos quadrinhos também, nos anos 80, quando os quadrinhos ficaram mais dark e tal, funciona com alguns personagens, com outros não. E com ele não funciona. E aí entra o que eu falei dos pais humanos. Como roteirista falando, né? O Superman é um personagem muito complicado de escrever, por isso tem muita história ruim. Porque no momento que eu tenho um personagem muito poderoso, pra eu criar drama, eu preciso ter, né, desafios legais. Só que se esse cara é muito poderoso, cada vez o desafio... Então começa a ficar complicado escrever uma história pra ele. Os bons roteiristas, o que eles exploram? Qual é a maior força do Super-Homem? É a humanidade dele. De onde é que vem a humanidade dele? Dos pais e da Lois. E agora do filho e tal, mas dos pais e as Lois não é pra gente pegar toda a história. Quando tu tira os pais, que já aconteceu, né, que a gente falou dos pais estarem mortos, os pais humanos, eu tô falando agora, né? Ele fica mais fraco como personagem, ele não fica tão rico. E a mesma coisa a Lois. Por que a Lois, desde que descobriu a identidade dele na década de 90, qualquer reboot agora que tem, a Lois tá sempre junto e eles estão casados e tal. Porque ela é essencial.
ela que dá... A fraqueza dele não é a Kryptonita, a fraqueza deles é o pai e a Lois. O vilão que sabe explorar isso coloca ele em perigo. Entendeu? No momento que a Lois está em perigo, que os pais estão em perigo, aí tu tem um drama na história. Porque o Superman enfrentar robô gigante, enfrentar monstro, não interessa, ele vai derrotar aquilo. Então essa humanidade dele que é muito rica, isso que foi muito bem explorado no filme do James Gunn, que o Zack Snyder não consegue fazer. Que era na verdade, assim, a gente tem que lembrar como que surge também os projetos, né? Como o Diego falou, em 2012, o Nolan encerra a trilogia dele no Cavaleiro das Trevas, né? Que não chamava nem Batman mais. Por isso que o Homem de Aço não chama Superman, é Homem de Aço. Porque é aquela coisa, coloca outro nome, não precisa usar o nome do super-herói. Usam os apelidos deles, né? Algumas alcunhas, né? E quando ele encerra Mas ele era um filme da DC. Ele era um filme encabeçado pela DC. Mas qual era o lance ali? 2012 tem duas coisas importantes. Encerra a trilogia do Nolan e sai Os Vingadores. Que rendeu 1 bilhão. Sim. Então a Warner olhou e falou, mas a gente tem um universo super-herói aqui. Demorou, né? Vamos juntar esse pessoal. Olha aí, a Marvel tá fazendo 1 bilhão, né? Só que detalhe, a Marvel vinha construindo com um filme solo para cada um. Quando você reúne os Vingadores, você já tem... A gente já conhecia aqueles personagens, né? E assim, Vingadores tem um roteiro redondinho, né? É uma aventura com início, meio e fim, né? Que é um template ali de filme de equipe, né? Sim. Aí eles falam, Nolan, vamos criar um universo da DC aqui, você topa? O Nolan, não, mas eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia aí que de repente vocês podem usar. Então ele entrega um roteiro, ele e o David Goyer, que era roteirista do Batman também, eles entregam um roteiro, eles falam, tá, então vamos usar isso aqui pro Super-Homem. Então você pode ver, tem muita coisa do Nolan ali. A questão da paranoia, as pessoas são paranoicas. Os personagens do Nolan são paranoicos. Sim. Então os militares desconfiam do Super-Homem, o Planeta Diário desconfia, ele não tem confiança nele mesmo, se instala aquela coisa dos invasores, né? Vocês me entregam esse extraterrestre, senão... E aí entra as coisas do Snyder também, como o negócio de quebrar o pescoço do Zod, que o Snyder tem essa coisa, tem que ter uma medida radical, tem que matar. Entra também a questão das referências que são muito explícitas a Jesus Cristo. Aparece o Clark numa igreja e tal. Que tá nos quadrinhos. Isso tem no filme do Christopher Reeve também, né? Só que assim, é tudo muito na cara. Não é uma coisa bem feita, né? E aí tem mais essa coisa do Jonathan também. Morrerem quando eles nunca salvam... o Jonathan falaria isso. Nunca. Exatamente. O Jonathan tem isso foi o que me pegou no filme. Ele deixar o Jonathan morrer e ainda falar isso. Ele falava, pai, eu vou fazer o quê? Eu ia deixar morrer? De repente, porque nunca o Jonathan ia falar isso. Não, e assim, todos os reboots que teve dele nos quadrinhos, que nem o Léo falou, a essência, o que não muda? Ele cai na fazenda deles, que é o fazendeiro. Por que é fazendeiro? Porque é o cara da terra, é o trabalhador, ele não é rico, que nem o Batman e tal. Mas assim, com todo que tem a questão política nos Estados Unidos, nos últimos anos, ele podia ser um redneck, eles podiam ter virar um cara de ultradireita. Não, o Jonathan e a Martha são sempre pessoas... Ai, meu Deus, essa palavra. Humildes, vamos dizer assim. Eu ia dizer do bem, eu disse do bem. São pessoas decentes. São pessoas legais. Eles não são pessoas malvadas, não se importam com os outros. É aquela coisa assim, se tiver alguém passando problema lá em Smallville, eles vão ajudar o vizinho e tal. Então, por quê? Porque isso faz o Clark ser uma pessoa boa. Porque se o Clark cair numa família de trampista... ele não vai ser uma pessoa boa, sabe? Então, isso sempre teve. Nunca que o Jonathan chegar e dizer, aquelas crianças deviam morrer porque senão eles vão descobrir quem tu é. Não, eles têm uma preocupação, obviamente, de proteger o Clark, porque ele vai descobrindo os poderes, eles veem que ele é uma pessoa diferente, é um alienígena, o que é. Mas, ao mesmo tempo, eles transmitem esses valores. Se você pegar no filme do Christopher Reeve, que tem todo aquele prólogo inicial em Smallville ali, o Clark, com todos os poderes dele, ele tá cuidando ele é auxiliar do time de futebol americano, ele não tá nem jogando, né? Que ele poderia jogar. E aí, quando ele aposta a corrida com o trem, ele chega em casa, o pai dele fala, você tava se exibindo, né? Se exibindo, não, puxão de orelha, né? Aí ele falou, não, tava só... Aí ele falou, esses caras, eles me incomodam. Ele falou, não, mas tem alguma coisa reservada pra você no futuro, entendeu? Então ele vai dando essas lições. É muito parecido, por exemplo, tá muito na gênese dos heróis. Você pega no Homem-Aranha também. Você nunca vai ver o Homem-Aranha matando. Tipo, o Homem-Aranha é sombrio, porque não combina, não é decência. É porque diferente. ele já diz, ele é um super-herói, ele é um cara pra ser admirado, não pra ser temido, mesmo né? na Mulher Maravilha, né? Que é uma guerreira. Ela é uma guerreira. Nossa, e tal, a Mulher Maravilha deu a maior polêmica num reel que eu coloquei um corte aqui de 2 anos atrás, porque os nossos ouvintes, quer dizer, os nossos fãs aqui do podcast...
Eles odeiam filmes de super-heroínas. Deu maior polêmica. Eu quero ver o que você vai falar da Mulher Maravilha Não, aqui. mas mesmo... O primeiro é legal, o segundo é horrível. A mesma opinião que eu dei. E os roteiros são fraquinhos, né? Os roteiros são equivocado, fraquinhos, né? Não, o segundo parece que eles fizeram de sacanagem. Gente. Tipo assim, tinha coisas feministas no primeiro, agora o que eu posso fazer pra ficar ruim e ficar machista Fizeram no segundo? lacrar e ficou pior Não, do que mas o no Icra. segundo, a Mulher Maravilha, ela comete uma violência com o cara. Exatamente, porque o cara entra no cara, corpo. ela tá estuprando o cara o não filme sei se inteiro. cuidado essa palavra aqui no YouTube. Ela tá violentando, abusando. Aí a gente volta na questão desse Superman, assim, ó. Por que o James Gunn assume esse DC Studios? Por causa desses equívocos. Foi muita coisa equivocada com a Mulher Maravilha, com o Super-Homem, com o Aquaman, com o Flash. Assim, eles não sabiam o que fazer. Eles pegavam uma marca... E foi uma época horrível pra DC. Péssima, né? Eu vou trazer pra nossa área de publicidade aqui. E a gente tá falando de 12 anos, gente. É um gap de 12 anos. Eu vou trazer pra São muitos equívocos. nossa área de publicidade. Vamos lá. Como marca, tá? A DC, por causa do Superman dos anos 70, por causa dos desenhos dos Super Amigos e tal, a DC, a minha mãe sabe quem é o Superman, quem é a Mulher Maravilha, quem é o Batman. Sim, todo mundo sabe. Ou seja, durante, meu Deus, 40 anos, a DC tava na frente, porque tudo que a Marvel tentava fazer, lá de televisão, de filme, era um fracasso. A Marvel era uma piada. O Homem-Aranha da televisão eu gosto, mas é uma piada e tal. Tirando a série do Hulk, né? Sim, tirando a série do Hulk, que até ganhou Emmy, uma atriz e tal. O Batman em 89 também, meu Deus, a Batmania de volta. O Batman em 66, a Batmania... A DC tava literalmente décadas à frente. Qualquer pessoa que não gosta de quadrinho sabe quem é o Batman, a Mulher Maravilha ali. Chamava de Super Liga da Amigos. Justiça, Chamava de Super Amigos e tal. Cara, a DC tava na frente 60 anos. Eles fizeram tanta... Porcaria? Tanta M, que hoje tu vai numa loja tu entra em qualquer papelaria, tá um monte de mochila da Marvel e tu não vê. Ontem eu entrei numa papelaria, eu sempre faço isso, publicidade, do meu lado publicidade. Eu vou contar, eu contei, tinha um monte de Homem-Aranha, Hulk, cara, fora o seriado Nós, velho, ninguém sabia quem era o Homem de Ferro, cara. O Homem de Ferro, um personagem Z. Deadpool. Aí tu olha, tem um monte de mochila da Marvel e eu achei uma do Batman e uma da Liga da Justiça. A DC ficou pra trás. Porque eles fizeram M em cima. O Nolan fez uma coisa muito boa, só que eles queriam que fossem tudo igual ao Nolan. Aí eles ficaram patinando, fazendo essa lista que o Léo deu. E a Marvel, redondinha, passou na frente. Mas é o que você falou. O Nolan fez um negócio muito bom, mas é que é o estilo do personagem. O Batman é um cara obscuro, é um cara deprimido, é um cara... Aí eu vou falar por que eu não gostei do Superman de agora. Foi por causa só do roteiro, tá? Eu já previa tudo que ia acontecer antes. Claro, eu sou uma pessoa que assiste muita coisa. Mas teve muito trailer, Então, né, Jess? Esse é o problema, né? Esse é o problema assim, hoje, né? Cara, acontecia tal coisa. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Antes do final do filme chegar, eu já sabia qual era o final do filme. Eu não gosto desse tipo de roteiro. Então não foi porque assim, o filme é ruim. Não, o filme não é ruim. Mas eu, Jess, minha opinião, não gostei do filme porque eu já sabia o que ia acontecer no final. No final vai acontecer isso. Então, deu 30 minutos de filme, a única surpresa pra mim do filme foi o cachorro. Gente, o cachorro é muito bem feito. Efeitos especiais ali, funcionou muito bem. A parte cômica do filme me pegou. Aí, se eu não tivesse essa parte cômica, eu acho que eu teria dormido no cinema. Que foi o que aconteceu com meu esposo. Ele literalmente eu olhei pro lado e ele tava dormindo. Mas você prefere o Homem de Aço, então, como filme? Eu prefiro o Homem de Aço como filme, porque ali eu não adivinhei os roteiros. Eu não sabia o que ia acontecer. Pra mim, claro, não é a essência do Superman ele ser uma pessoa melancólica, mas ele estava melancólico. É porque eu sou fã do Nolan, eu gosto desse estilo de filme de suspense, do que vai acontecer e tal. Então, pra mim, o preferido mas para os fãs, o preferido é o Superman de agora. E eu concordo com vocês que para os fãs tem que ser, porque essa é a essência do Superman. Só que eu achei o filme de roteiro fraco. Eu não curti o roteiro do filme. Eu achei direção, sim, atores. Não gostei também muito da escolha desse ator. A Lois eu gosto muito da Rachel Brosnan, né, o nome dela. Gosto muito dela. O amigo dela ali, que trabalha com ela... Sim, que tá no Stargirl. Isso, também gosto muito dele. Eu acho que ele é um excelente ator. O Thomas Anderson, né? O Licorice Pizza. Verdade. O Lex Luthor, beleza. Mas também, eu acho que gente... o Nicholas Hoult tá maravilhoso. Eu gostei de todo o elenco. Eu gostei do elenco inteiro. Eu também gostei. Aliás, tem uma curiosidade, né? Quando ele aparece no Maxine, né? Que ele aparece... É o Maxine? No Pearl. O Maxine é o segundo. Aí quando a gente tava vendo, eu e a Anne, quando ele sai, né? Eu disse, pô, o cara é bonitão, né? Então, daqui a pouco ele tá fazendo um Superman, né? Cara, quando eles escolheram, eu falei, meu, ele tava brincando. É o Superman. Ele tem uma presença, assim, eu acho que... Ele é o Superman mais alto da história do cinema, né? Eu tava E assim, porque assim,
por mais que eles admitam ou falem, tipo assim, não, a gente tá descolando, a gente não vai fazer igual o clássico do Chris Reeve e do Richard Donner. É que, gente, não tem como bater. Não tem como. O de Christopher Reeve sempre vai ser o então melhor dá pra Superman, não tem dá o que pra falar. ver que tem esse DNA do filme, inclusive na escolha. Eles não são parecidos, mas eles... Ela é muito mais bonita que a Margot, acho a Margot uma ótima atriz, tudo e tal. Mas assim, tu vê que tem horas que ela fala o jeito que ela... Que até lembra a Margot um pouco, assim. E ele tem momentos que ele lembra um pouco o Reeve. Então tem isso também que ativa gatilhos na gente, mesmo sem a gente saber. Eles estudaram, né, os personagens pouco, antigos. assim. Agora, uma curiosidade do Krypton, né, que eles fazem no filme ali, porque vai vir o filme da Supergirl. O Krypton é cachorro dele, não é cachorro dela. Ela tinha um cavalo nos quadrinhos. Ah, O dela olha era um só, cavalo então que eles voa. tornaram... Pra ter esse tornaram gancho o cachorro dela. Pra ter esse gancho dela entrar, eles fizeram essa brincadeira de roteiro no final, né? De dizer, obrigado por ter cuidado do meu cachorro e tal. Não sei o quê. Mas o Krypton é dele, né? Quando tem as histórias de Smallville e tal, o Krypton vem com ele. O Krypton é desde a época de Superboy. Desde o Superboy e tal. E aí ela tinha um cavalo, na época começaram a criar animais pra todo mundo, o Batman tem um cachorro e tal. É muito creepy isso. Muito Eu achei sensacional. Mas o Entrar o cachorro cachorro dele. no filme. O Krypton Tanto é é dele que no próprio marketing do filme eles usaram muito o cachorro, né? Pra e o divulgar, Agora o James concurso, premiar teve um isso. concurso de sósia. Aham, teve um O concurso James de Gunn só. falou que um dos primeiros projetos dele pra DC era um projeto com cripto. Era só o cripto. Aí, claro, que não foi adiante e ele acabou incorporando essa ideia nesse longa aí, né? Mas qual que é a história? O cachorro, ele tem os superpoderes dele por quê? Por causa de Porque ele alguma é de coisa? Krypton, a mesma Ele é de coisa. Ele veio junto? Sim. Na verdade, assim, tem várias... Essa história eu não Tem várias conheço. origens. Ele já sumiu, já teve que nem matar os pais dele, né? Já teve vezes que o Krypton não existe, já teve vezes que ele existiu. Teoricamente, na maioria das vezes, é o seguinte, ele foi meio que testar, tipo a Laca, né, a cachorra lá russa, tipo assim, eles usam ele de teste pra ver se tá funcionando a nave, então eles mandam ele primeiro pra depois mandar o Kal-El. Então essa seria a desculpa, então quando cai os dois, né, então os dois chegam... Em algum momento eles se encontram daí. E a Supergirl, a mais aceita nos últimos reboots é o seguinte, ela é mais velha que o Kal-El. Ela já é uma mulher nessa idade que ela tem, enquanto ele é um bebê. E aí, então, quando ele vem pra Terra, ela vem depois, né? O pai dela manda ela depois, até tem vezes que a cidade do pai dela tá viva, a cidade inteira, tem vezes que não, depende da fase, e ela vem depois, então tem essa brincadeira do choque, que ela chega aqui, o primo dela, que era uma criança, tá mais velho que ela. Porque ela demorou pra chegar na Terra. Por então, causa do espaço-tempo ali da tem viagem. essa brincadeira, então, a mais aceita nos últimos anos é isso. Assim, quando ela chega, ela até fica chocada que o Kal-El tá mais velho que ela, ele era um bebê que ela carregava no colo. Tal. Então é mais ou menos essa atual Tem um negócio de versão. interestelar ali dentro. Esse filme, ele tem muita coisa daquilo que a gente chama da Era de Prata dos quadrinhos, né? Que é muito aquela divertido. fase mais louca, com muita influência de ficção científica, né? E com histórias que o pessoal delirava. Então tinha o super cavalo... A kryptonita de várias cores. Aí vem a kryptonita azul, vermelha, Isso tudo amarela. eu não conhecia, é novidade pra mim aqui. Aí começa a ter Supergirl, começa a ter até a Lois ganha poderes, o Jimmy Olsen também é bastante... Ganha poderes, né? Essa Era de Prata é uma fase ali dos quadrinhos em que, como você tinha a censura dos quadrinhos, uma perseguição muito forte, as editoras falaram, a gente tem que fazer um negócio bem leve, assim, não pode ter muita morte e tal. Então foi o período que o Batman ficou mais bobo. Aí entra o contrário do que aconteceu com os filmes. Isso combina com o Superman. As histórias do Superman são muito divertidas. Algumas são completamente sem noção, mas são muito divertidas, porque ele é um alienígena, ele é ficção científica. Aí que um novo roteirista cria essa coisa do sol amarelo, porque até então não tinha explicação dos poderes dele. Eles começam a explicar os poderes. Tal. Toda essa parte de ficção científica, explicar mais sobre Krypton, a cidade de Kandor, tal, é nessa fase, a partir da década de 50 ali da Era de Prata. Só que o Batman, as histórias ficam horríveis, porque o Batman é um vigilante, ele é um detetive, não combina o Batman lutar com um robô gigante. E o Batman é um humano, né? O Batman quase é cancelado, isso eu conto no meu livro. Tem um momento que os donos da National, lá, a futura DC, eles chamam pra conversar o Carmine, né, que é o editor-chefe, e o cara fala, tu tem 6 meses. Se o Batman não melhorar as vendas, nós vamos cancelar. O Batman hoje seria um personagem que ninguém ia conhecer, o Batman teria sido cancelado, porque não combinava com o Batman essas histórias loucas. O Superman combina, porque ele é um alienígena. A série dos anos 60, ela é muito reflexo dessa Era de Prata, né? Com acabou salvando os quadrinhos. Né? E foi a primeira produção, efetivamente, né? Não teve filme. Nos anos 40. Teve um filme. Teve nos anos 40, é verdade. Teve duas em preto e branco antes da série de... Porque depois já veio com a série, depois que vieram esses filmes mais novos, que é o que a gente conhece. O primeiro longa-metragem
curta-metragem da DC pra cinema, longa-metragem, é o Superman de 78, né? Tipo, porque o filme do George Reeves era uma das matinês, né? Esse Batman que a gente falou dos anos 40 cinema, mas é aquele cinema matinê, né? Série Sim. no cinema, não é um filme, são várias séries. O do Batman, o custo era tipo $2, uma coisa assim, custo de produção era ridículo. Era da assim. Republic, né? Era toque de caixa pra ganhar dinheiro. Ali já nos anos 40, o Super-Homem, isso é interessante, né? Muita coisa da mitologia do Super-Homem, ela não vem dos gibis, ela vem do rádio. O lance da Kryptonita, por exemplo, né? Várias coisas foram sendo incorporadas depois, né? Eram histórias criadas para o rádio e não para o quadrinho. Porque a primeira adaptação do Super-Homem é pro rádio. Que é um dos programas mais durou. Eu não sabia também. É um dos programas que mais durou na história do rádio. Aí por isso que nasce a Kryptonita. Por quê? Porque eles tinham que dar férias pro ator. Só como é que tu vai dar férias pra quem faz a voz? Aí os roteiristas chegaram assim, não, a gente precisa dar férias pro ator. Então o que a gente faz? Eles criaram esse mineral que deixa o Superman fraco, aí o ator sai de férias e eu que não sou o Léo posso ficar... Por isso que eles criaram a Kryptonita. Claro, qualquer um pode fazer, porque ele tá sussurrando, ele tá machucado. Aí o ator tirava férias. E é no rádio que aparece o Perry White, que é o editor do Planeta, e o Jimmy Olsen. E os personagens são tão bons que eles e a Kryptonita vão parar no quadrinho. E curiosidade também, quem leva a Kryptonita pro quadrinho é o Bill Finger, o criador do Batman. Porque aí tem uma hora que o Bill Finger assume as histórias do Superman, ele começa a escrever os roteiros do Superman, porque os criadores brigaram com a DC desde que começa a entrar na justiça e tal. Então o Bill assume. E o Bill que faz a primeira recontagem da história do Superman, a primeira nova origem é o Bill que escreve, e ele traz a Kryptonita pros quadrinhos. Ele diz, não, vamos usar aquele negócio lá do rádio, que é legal essa ideia de ter um mineral que deixa ele fraco e tal. Aí o Bill traz ele... E aí depois, como o Léo falou, né, como era de prata, aí começa a ter Kryptonita de várias cores. Tem uma que tira poder, uma que faz ele virar monstro. Uma era que faz azul, dourada, vermelha... branca. Parece a mão do Thanos. Desculpa aí. É tipo isso. Não, mas foi bem antes. Não, entendi, mas assim, eles copiaram. Vamos defender. Aliás, o Thanos é uma imitação do Darkseid. O Thanos é o Darkseid imitado. Todo mundo fala isso, a verde enfraquece, aí você tem a vermelha que muda a personalidade. Muda a personalidade. Ela tem outros poderes conforme a cor. Tira os poderes pra sempre. Acho que é a dourada, né? É a dourada. A branca faz... Que loucura, gente. A branca gente. que muda, ele vira macaco. Eu não lembro direito agora, mas são várias cores. Isso é interessante porque quando eles fazem o filme do Superman, você vê que já é meio depurado dessas coisas, né? O filme ele é muito mais direto ao ponto, ele não traz todo esse peso dessa mitologia. Não tem Supergirl, não tem Superboy, não tem nada disso, né? E aí isso depois acaba... O filme faz tanto sucesso que isso é incorporado também aos quadrinhos. Você vê que vai se retroalimentando. Quando a DC zera ali nos anos 80 com o John Byrne, né? O John Byrne simplifica muita coisa. Então, Kryptonita só tem uma. Ele nunca foi Superboy. Nunca foi Superboy. Não existe Superboy. E o John Byrne tinha uma coisa muito certa na cabeça. Ele é o último sobrevivente de Krypton. Não tem Supergirl, não tem nada disso, né? E durante muito tempo foi isso que foi sendo adaptado, inclusive na série do Jim Kane, da Terry Hatcher, né? A gente foi vendo muito isso tendo impacto até no Homem de Aço. E o James Gunn traz um pouco a Era de Prata de volta, traz o Krypton, já trouxe a Supergirl, os robôs da Fortaleza da Solidão, né? Que era uma coisa muito legal. Né? Nossa, muito legal, também gostei dessa parte. Então assim, vai mudando, né? Vai e volta. Meio que voltou a raiz, então, do Superman. Exatamente. Da essência é isso que a gente tá falando. A essência do Superman, né? Exatamente. Se você for pegar o Super-Homem da Era de Ouro, lá, o de 1938, nem voar ele voava. Ele pulava. O primeiro super-herói a voar foi o Capitão Marvel, né? Sim. Foi o primeiro. Eu achei que o Superman já voava desde sempre. Ele dava um salto, que nem o Hulk, assim, ele dava um salto. Que loucura. Porque ele conseguia romper a gravidade. Esse era o poder dele. Ele dava saltos. E aí eles vão crescendo tanto os poderes dele, que ele vai tendo super ventricular. Nessa fase maluca, antes da Era de Prata, qualquer roteirista que quisesse usar um poder que precisasse pro roteiro, criava um poder. E ele começou a ter 500 mil poderes. Ventríloco. Ele podia... Aí todo mundo, não dá mais. Aí que eles voltaram e reduziram. Esse do John Byrne dos anos 80, que o Léo falou... O John Byrne é muito legal, ele deixa ele mais, aspas, real. Então, assim, ele é poderoso, mas ele não é tão poderoso. Que tá no filme também do James Gunn. Ele toma porrada, ele sangra. Sim, então, assim, ele é poderoso, mas o Sol é que... Eu não sabia dessa história. Nenhum dos outros que eu tinha visto... Não, mentira. Tinha essa história do Sol, que o Sol que recompunha ela. Porque isso foi incorporado nos anos 50, nessa Era de Prata, por causa da ficção científica, e ficou. A explicação é o Sol amarelo dá poder, tanto é que algum vilão, quando quer deixar ele fraco, além da Kryptonita, usa a luz do Sol vermelho. Não, luz do Sol vermelho. Faz uma luz que reproduz o Sol de Krypton, aí ele fica sem poderes. Porque o Krypton explodiu por causa do Sol vermelho, numa das origens. Uma das origens. O Sol vermelho, isso tá no de 78, né?
o Jor-El alerta os kryptonianos, falou, gente, o bicho vai pegar, a gente Nós precisa... Vamos morrer, e eles, não, tá, mas beleza, eu vou ficar, mas eu mando meu filho, né? Meu filho vai se salvar. E aí o Sol Vermelho, ele acaba com o planeta, e ao contrário, o Sol Amarelo, ele dá poder para os kryptonianos, né? Então todo kryptoniano que chega na Terra, inclusive o cachorro, ganha poder por causa do Sol. A explicação é essa. Quando ele morre, inclusive, na verdade, qual é a explicação? Ele não morre, ele fica descarregado. E aí, quando ele apanha lá no Apocalipse, ele ressuscita com o Sol. No Batman vs Superman tem isso também, né? Quando lançam aquela bomba atômica, dele um pouquinho, ele precisa se aproximar do Sol para recarregar. Isso já tem no início desse filme. Já tem. Que quando ele tá todo quebrado e ele vai para a Fortaleza da Solidão, ele se recupera com a força do Sol aquela amarelo. lente que eles botam. E esse Batman vs Superman, ele foi muito criticado também, né? Porque é o Batman do Ben Affleck. Isso. E é o Henry Cavill como o Superman, né? Não dá. Qual é o problema desse filme, assim? Todos. Todos. Não, Eu digo que é todos. Mas aí foi quando a Warner começou a atropelar. Porque, na verdade, esse filme, ele era primeiro pra ser a continuação do Homem de Aço. Tá, o filme deu certo, vamos fazer mais um. Só que aí eles estavam olhando pra Marvel e falaram, não, cara, coloca aí, já tem que colocar a Mulher Maravilha. Tá. Coloca o Batman, tá? Põe o Aquaman, põe o Flash, já cria a Liga da Justiça aí. Aí o Zack Snyder falou, tá, gente, mas e aí? Não, vai colocando. Não, e não tem o menor sentido, porque tem uma hora no filme que fica... Eles criaram uma coisa que, meu Deus do céu. Não tem Metrópolis Metrópolis é na frente de Gotham. Aí tu fica assim, meu... Que é isso? Não, aí tu Não. imagina, se a Metrópolis é na frente de Gotham, como é que o Superman existe e nunca olhou pra lá, quem é aquele maluco de morcego lá, vou dar porrada, que tá cometendo crimes, eu vou lá pegar aquele cara? Não tem o menor sentido a cidade ser na frente da outra. Não, quando saiu esse filme, primeiro de tudo, assim, eu sou fã do Ben Affleck, eu adoro ele, eu acho que ele é um baita de um ator e um baita de um diretor, mas ali ele ficou ruim. Conseguiram fazer um personagem pra ele começar ser que ruim. já é um Batman que mata também. Exatamente, que é o problema de mata e bebe. E, e aí vocês sabiam que eles estavam considerando ele pra ser o diretor do Homem de Aço, né? Ele não quis fazer graças a Deus. Ele foi ali, ele foi falando, não sei fazer efeitos especiais. Não ia dar certo. O estilo de filme que ele dirige não tem nada a ver com super-herói. A gente tem... É interessante, né? Essas produções, elas têm um histórico, né? De vários diretores que em algum momento se envolveram. O Matt Reeves também foi... Depois dirigiria o Batman do Pattinson, ele foi cotado para dirigir o Super-Homem também, o J.J. Abrams, né? Vários diretores de Hollywood ficaram envolvidos com o projeto. Até que o Zack Snyder, que já tinha um histórico de sucesso na Warner, com 300 e Watchmen, 2 adaptações de quadrinhos, os caras falaram, joga pra esse cara aí, porque ele manja de super-herói. Aí o Snyder pegou e tocou o Homem de Aço a partir desse roteiro do Christopher Nolan, que eu gostei. Mas o problema do Homem Mas de eu Aço... sou polêmica também, né? Qual é o problema também do Homem de Aço? De novo, eu acho um bom filme, não acho ruim. Ele é um filme meio desconjuntado, como é o Batman vs Superman. Ele lança muita coisa e não desenvolve, tá? Então, por exemplo, vamos comparar a relação do Clark e da Lois nesse filme do James Gunn e deles no Homem de Aço. Gente, é muito artificial. Sim. A cidade toda destruída, aí ele, vem cá, Lois, dá um beijo na Lois no meio daquele monte de destroços. No caos. Nesse filme você vê que o James Gunn gastou 10, 12 minutos naquele diálogo que você entende os dois e fala, beleza. Não, e é maravilhoso. E é maravilhoso. É a cena preferida do James Gunn, né? Meu Ele já Deus. falou que foi a preparo preferido. Não, é a melhor cena do filme, cara, porque tu mostra ali que a Lois é uma mulher, a Lois que nasce como projeto de socorro, tá morrendo e tal, né? Perigo, e aí ela, ao longo dos anos, eles vão construindo nos quadrinhos ela ser uma personagem super forte, maravilhosa e tal, né? E eles trazem isso pro filme, sabe? Ela sai na porrada com quem precisar, em todos os sentidos da porrada. Eu são fãs, porque eu fui no cinema, as pessoas aplaudiram no cinema. Beleza, eu fiquei lá, né? Então tá, não precisa aplaudir, né? Mas assim, você fala com amor do filme, da personagem. Porque, e aquele diálogo dos como dois cinema. é lindo, funcionou. porque ela bota ele na parede, ela diz assim, cara, olha o que tu tá fazendo, tu não pode entrar lá e impedir uma guerra, porque tu representa os Estados Unidos, tu falou com alguém aqui, tu falou com o presidente antes de ir pra lá e tal, ela bota ele na parede. E ele fica, as consequências. Mas não é isso, cara, assim não tem como ser assim, claro que é maravilhoso. É porque ela joga ele pro chão, né? Tanto que aí tem aquela brincadeira, a gente não dá muito certo, né? Eu sou punk rock. Isso é bem James Gunn, Sim, né? é lindo. Eu sou punk rock. Não, mas eu sou punk, eu tenho a banda. Mas essa banda é pop, né?
É muito Depois lindo. mostra o cartaz ali, Mal spoilers, comparando, ó, for se você spoilers pegar aqui. o filme do Richard Donner, de 78, cara, a cena do Super-Homem com a Lois tem quantos minutos aqui? É a melhor cena do filme, é a cena mais Quando linda. ele vai, ele dá entrevista, aí ele fala, vamos dar um passeio, aí ele sai. É uma das melhores eles partes. vão. Não, é a melhor cena do E filme. você não tem isso no Homem de Aço, tá? Uhum. A Amy Adams é ótima atriz. E a Lois dela já tem essa coisa de investigar. É, Ela sim. que vai desvendando as tramas e tal. Só que falta ali Não uma tem, relação não tem. entre os dois, sabe? Uhum. Então tem esse problema no Homem de Aço, né? Que fica em aberto. E isso o James Gunn costura bem aqui, tá? Eu acho que esse é o mérito do James Gunn sempre. Inclusive na Marvel é assim. Cara, em 2, 3 diálogos ele resolve. Isso aqui vai parar. Tanto que quando... É interessante, ela não tinha ido ainda a Smallville. Ela não conhecia os pais do Clark. Cara, e quando ela olha o quarto, olha tudo, você vê, agora ela ama ele. Esse é o momento que ela sente que Cai a apaixonada ficha, por que cai ele. a ficha. Ela, pô, realmente esse cara, ele é diferente, né? E aí o Então, filme tá dizendo o quê? O que chama atenção nele não é o herói, não é o cara indestrutível, é a humanidade, É a humanidade. dele. Toda hora o filme, todas as cenas do filme, todos os diálogos, todas as sequências estão dizendo o que a gente admira nesse cara é a humanidade dele, não é os poderes. Esse é o discurso do filme. O Superman, a gente ama o Superman porque ele é humano, É não, um porque ele resgate. não porque ele é poderoso. Sim. Então isso é lindo. E essa é a fraqueza dele, ele ser humano e tal. Então, e outra coisa que eu acho que tem que bater palma pro James Gunn, vamos lá. Ele fez ali, pode gente dizer, não é, mas dá pra interpretar como? É a faixa de Gaza. É. Agora, Ah, sim. Agora. Ele fez agora uma nesse momento que a gente tá, baita aí tu tem reflexão. Hollywood não querendo mexer nisso, porque tem lá Hollywood controlada, a gente sabe, né? Sim. A maioria dos donos lá são judeus e tudo mais. Tem judeus que estão contra o que está acontecendo Sim, em Gaza. bastante, Vários atores, diretores se pronunciando contra o genocídio. Tem gente defendendo. Mas é uma coisa que tu entenderia uma empresa grande que nem a Warner dizer, pelo amor de Deus, Não toca não nisso, toca cara. nisso. É. E o cara bancou, ele botou no roteiro e bancou, e tá curioso todo que mundo falando sobre isso. O roteiro é até antes, né? É, Porque esse filme começou claro. a ser rodado o quê? 2023? ali? Mas Por aí. ainda assim, né? Mas mesmo assim pegou, né? Mas Pegou? já tinha a Pegou. outra guerra, então É. já estavam se falando Então, que assim, poderia é acontecer. muito né? lindo o Superman tá entrando ali dizendo assim, minha Israel fake aqui, para com isso, sabe? Então, assim, E ele deixa pô, bem claro, quando eles falam, pô, mas a Morav é um aliado dos Estados Unidos. Eles fica, falam, pô, cara, você dá, mexeu dá com pra um aliado encaixar nosso. direitinho Israel ali, cara. É curioso porque no malfadado Superman 4, que é aquele Em Busca da Paz... Esse é o pior de todos. É que não tinha dinheiro, a produtora, Mas o acabou. roteiro, o Christopher Reeve só embarcou naquele projeto porque ele falou, eu quero tratar da questão das paz. armas nucleares. Aham. Então o Super-Homem ele vai ser um agente da paz. Também tem esse dilema, Tem. porque ele resolve acabar com todas as armas nucleares, fala inclusive na ONU, e depois ele vê que dá ruim, né? Ele fala, não vou poder interferir, vocês precisam se virar. Que isso também é um dilema interessante do Super-Homem. Que isso até tem um pouco no Snyder, né? Falou, pô, os caras estão lá no México, numa enchente, tá esperando o Super-Homem, né? E ele fala, pô, eu não tenho como dar conta de tudo, né? De cuidar. Então a humanidade, ela precisa cuidar dos problemas dela. Eu vou tentar ajudar, vou ser meio que um guia, né? Alguém para orientar, a gente é por aqui, né? E então tem esse dilema e isso tá no filme também, né? Não tem como ele interferir em tudo, até porque muita gente, você vai gerar muito conflito, vai ter gente se aproveitando disso, o Luthor se aproveita bastante disso. Meu Deus do filme. céu. Mas isso faz parte da história do Superman nos quadrinhos. É. Porque quando ele surge lá e a história guerra, né? O que acontece? Tem uma história que eles escrevem que vai sair numa revista semanal dos Estados Unidos, não sai nas revistas de linha, que o Superman voa até, né, o conflito, pega o Hitler, pega o Stalin, olha que legal, né? O Stalin que era aliado deles. Pega o Hitler e o Stalin e leva os dois até a frente de um julgamento. É uma historinha pequenininha, com umas 4 páginas e tal. Bota os dois na frente de um tribunal e diz, parem de brigar, não sei o que, não. E deu uma maior polêmica na época, óbvio. E aí a National, né, a futura DC, se deu conta e falou assim, não dá pra gente entrar. Até porque... Quando estoura a guerra, por que os heróis da DC não vão pro front, né? Batman, Superman, Mulher Maravilha, eles ficam nos Estados Unidos, diferente do Capitão América e outros, não sei o quê. E é o que faz eles sobreviverem, porque depois todo mundo é cancelado, menos eles. Porque eles falam assim, cara, se a gente levar o Superman pra guerra, se tiver a historinha do Superman na guerra, vai acontecer uma coisa ou outra que vão ser horríveis. Primeiro, o Superman é muito poderoso, ele vai acabar com a guerra. Se o Superman acabar com a guerra e a guerra continua acontecendo, os leitores não vão mais se identificar. E nós vamos estar ofendendo todos os soldados que estão morrendo lá na guerra. Então, o que eles criam? Aí ainda são os autores, né? O Jerry e o Joey. Eles inventam que o Clark, ele vai fazer o teste para servir, e o Clark tá tão nervoso que ele usa a visão de raio-x e lê do outro lado o cartaz. E aí então o médico acha que ele não tem uma boa visão e recusa ele. Por isso que o Clark não vai pra guerra. Ele é recusado pelo exame médico. Isso acontece nas tirinhas de jornal,
mas eles incorporam isso nas revistas mensais também. Então, claro que nunca foi pra guerra, porque não tinha como o Superman ir pra guerra. Que a história E se ele for pra guerra, ele vai ter Então, que escolher um lado. não, Inevitavelmente. isso e é aí curioso acaba que com isso a depois- humanidade Então isso do existe na personagem. mitologia dele de isso, nunca se é. meter. Não se mete no Vietnã, não se mete... Ele tá sempre É de longe. curioso que isso aparece no Watchmen, né? Sim, Por que muda ali o conflito e muda o curso da história? Porque eles têm o Dr. Manhattan. Então o Dr. Manhattan vai lá e ganha a Guerra do Vietnã, o Nixon consegue se reeleger e cria aquele universo do Watchmen, que aí sim, é sombrio, né? Os super-heróis têm esse papel de vigilantes e tal. É interessante porque, assim, lembrando aqui de novo, comparando o Homem de Aço com o Superman, né? Ali nos anos 80, e isso é interessante que as novas gerações foram muito impactadas com isso, né? Até ouvi o Sadowski falando, né? Que o Roberto Sadowski falando que o Henry Cavill, ele acabou com o Super-Homem para todas as novas gerações. Sim. Porque assim, a gente cresce com o Super-Homem do Christopher Reeve, que é aquela coisa esperançosa. É o cara que você quer ter do seu lado, é o cara que vai salvar seu gatinho na árvore, tá? E ali nos anos 80, com essa visão mais sombria dos super-heróis e tal, quando a gente tem o Cavaleiro das Trevas, a história futurista do Batman e tal, que é escrito pelo Frank Miller, o Frank Miller tem uma visão do super-homem que acabou contaminando os fãs. Porque o super-homem aparece meio como um capacho do Ele é governo meio que um americano. coadjuvante, assim, né? Não, e ele é capacho. Quem O Reagan governo manda, ele americano faz. Manda pra conter o Batman. Falou, dá um jeito nesse cara lá que o bicho tá pegando. E aí que tem um conflito deles, e é a partir dali que nasce essa rivalidade entre Batman e Super-Homem, que depois foi levada pra outras mídias. Que né? agora, de novo, resetaram e voltaram a ser amigos. Exatamente, né? Só que aquilo aí, tanto o pessoal fala, mas Super-Homem é um bundão, não sei o que, olha lá. Eu falei, não, gente, essa é a visão do Frank Miller, é uma visão do Super-Homem, né? E acabou contaminando. Antes disso, ele não tinha essa visão. Não, ele era o cara legal. Ele era amigo do Bruce, os dois eram amigos mesmo. Parceiros. Assim. Os três, né? A Trindade, né? Eles se chamam pelos nomes, tanto é que hoje eles voltaram a ser amigos, não tem mais isso. Que a Diana, o Bruce... Eles se chamam os três pelos nomes, quando eles estão os três entre eles, ou numa luta, tá? Claro, não pra alguém ver a identidade secreta. Mas, né, ele chama o Batman de Bruce, o Bruce chama ele de Clark, e é curioso que a Diana chama o Superman de Kal-El, ela não chama ele de Clark. Ela chama ele pelo nome kryptoniano, ela chama ele de Kal-El, mas os três são amigos. Ele tem três nomes, então. O Superman também. é Kal-El, é Clark e é Superman. Isso. E é interessante porque aí você pega toda essa nova geração, ele tava falando, você chega no supermercado, numa loja tem lá o Homem-Aranha, o Homem de Ferro e tal, aí você pega a molecada, adolescente, e fala, não gosto do Superman porque ele é chato, cara, ele é muito bonzinho. Mas aí você pergunta, mas qual é a essência do heroísmo pra você? É o justiceiro? Não é, tá? O Wolverine? O Wolverine, que é um cara que mata, que não tá nem aí, não, a essência do heroísmo não é isso. A essência do heroísmo é você ser um abnegado, você colocar os outros à os frente. outros acima de isso, você. de certa forma, tá no Super-Homem, vai estar no Homem-Aranha, tá um pouco no Batman também. Sim, Batman né? Mas também por tem que as crianças preferem? Agora eu vou entrar numa outra coisa polêmica. Por que as crianças de hoje gostam tanto dos personagens da Marvel? Por que os heróis da Marvel ficaram tão famosos assim? Foi por causa desse universo ali que a DC caiu? Foi por causa Eu acho que sim. ali dos anos 80, 90? Os personagens da Marvel também tem isso, eles sempre foram muito humanos, né? Tipo, você se identificava com Peter Parker, porque ele não era um milionário bem-sucedido, ele é um adolescente que nem você, que mora numa cidade que todo mundo conhece. Essa era a essência da Marvel, ser mais humano. Né? O Bruce Coisa, Banner um lá, problema. Né? Exato, é um monstro, o Demolidor é cego, né? Você tem essa coisa da humanidade dos personagens da Marvel. Tem. A DC não, são deuses da Terra. Tipo a Mulher Maravilha, o Super-Homem, o Lanterna Verde, Aquaman, né? Tem isso, a Marvel tem esse mérito, mas, assim, a questão toda dos últimos anos é que a gente tem uma marca que foi muito melhor gerenciada. Não é à toa que o James Gunn tava na Marvel. Sim, a DC pegou, esse cara fez uma coisa que deu certo lá, a gente vai trazer ele pra cá. E fez uma coisa com personagens que nem fã de quadrinho lembrava, que era o E Guardiões da agora Galáxia. deu certo na DC. Claro, porque, deu assim, muito certo. a bilheteria do filme... É muito boa, né, já diz por si mesma. As redes sociais também, os fãs estão amando o filme. Eu não sou uma fã, por isso que eu falei, não curti muito. Mas é bom isso. Não, gente, o filme não é ruim, não é isso que eu tô falando. Mas eu prefiro o outro estilo de filme. Pra mim, o roteiro foi muito previsível, foi fraco, assim, o roteiro. Mas, claro, eu acredito que os atores foram bem escolhidos, o James Gunn tem uma estética muito bonita, o filme é visualmente maravilhoso. Você se encanta ali pelo comentário que tá que eu vi, que eu acontecendo, né? concordo 100%, seria pra resumir o filme assim, é um filme que não tem vergonha de ser quadrinho. É isso.
Por isso que não é tão misterioso e tal. Não, assim, a gente é uma boa... É aquele quadrinho que tu pega, trouxe o tu quadrinho, lê aquele quadrinho e uhum. termina assim, pô, legal, valeu a minha tarde. Já li esse Legal. quadrinho, gostei desse quadrinho. Mudou minha vida? Não. É o melhor quadrinho que eu já li na minha vida? Não. Mas é um quadrinho legal do Superman que eu li, pô, guardei ali. Esse é o Superman, ok, isso, tá tudo certo. isso, Dei uma é isso. risada, aquilo ali e tal. Só porque o filme do Richard Donner, a gente hoje é o clássico que todo mundo ama. Eu fui ver no cinema quando teve agora, eu chorei pra casa, um monte. Mas assim, se a gente voltar lá naquela época, com certeza foi a mesma reação. Foi tipo assim, legal, fizeram um filme do Superman que deu certo, a gente se divertiu. Mudou minha vida? Não. Ah, meu Deus, é um Kubrick? Não. É um Kurosawa? Não. Mas, pô, foi legal. Só que 40 anos depois ficou, meu Deus, é o filme do Richard Donner. Claro, ele virou um clássico. Mas na época também foi assim, pô, que legal, não sabia que dava pra fazer um filme com esse cara com a cueca em cima da calça que ia ficar legal e tal. Pronto. É isso que o James Gunn fez. Ele fez um filme daqui a 40 anos, talvez a gente esteja também, Ele meu entregou o que o Deus, fã queria. É isso que ele mas fez. ao mesmo Ele entregou o que o tempo, fã pelo queria. que a gente vê das reações e da bilheteria, ele... Porque assim, não tem como ser só os fãs pra sustentar não a bilheteria. não sustenta, esquece Então isso. ele é um filme que tá furando bolha. Você vê Tá. muitas pessoas que normalmente não gostam de quadrinhos ou não assistem filmes de quadrinhos, que não estão nem aí, sei lá, pro Deadpool, pro não sei o quê, e vão ver, né? Que foi o que a Marvel Eu foi sou muito uma delas, mas aí porque- foi isso que a Marvel foi muito inteligente. A Marvel furou a bolha. A Marvel Marvel, não ia exatamente. chegar num bilhão com fã de quadrinho. Não, fã de quadrinho, quadrinho. Gente, fã de quadrinho não vende nem quadrinho. Os quadrinhos estão morrendo. Eu fui uma pessoa que furou a Sabe? bolha. Há 5 anos atrás, eu assistia esporadicamente um filme ou outro. Comecei vendo alguns outros filmes. Comecei a entender o universo aí com os podcasts e vendo, ou até lendo aquela história dos quadrinhos que você me deu o livro e tal. Eu comecei a entender e me inteirar um pouco mais desse universo. Eu não sou uma pessoa que cresceu igual vocês, lendo os quadrinhos e vendo os filmes produzidos. E tem mais essa estética aí, falando da mulher. Essa estética não, essa vertente, falando de homens e mulheres. Nós não fomos ensinadas a ler quadrinhos. A minha geração não foi ensinada. A geração, talvez, ali das pessoas que agora têm 20 anos, sim, porque eles já vêm do anime, eles já vêm do quadrinho, então já tem uma visão maior. E outra, eu não tinha tanto acesso onde eu morava a bons quadrinhos, a quadrinhos de fora, a quadrinhos em inglês, enfim, que eram a essência da Marvel e da DC, né? Então, o público mudou porque a acessibilidade também mudou, né? E adulto, agora eu começo a entender um pouco melhor quais são os universos. Aí a gente faz a comparação. Quem é o Superman da Marvel? Quem é o Batman da Marvel? Fica aquela brincadeirinha e tal. Assim, então eu comecei a olhar e assistir e entender e compreender os filmes de quadrinhos com outra visão mesmo, assim, de gostar, de criticar, de... Ai, quero saber o que vai acontecer, sabe? Então é uma gana. E é esse cara que tá indo no cinema. É esse cara que o Léo falou que vai no cinema. Assim, eu sempre fui decenalta, né? Por memória afetiva, Batman, Superman e tal, faz parte da minha essência e tal. Me dói falar o que eu vou falar. Eu fui na estreia do Último Vingador. Aquele momento no final que o Capitão América levanta o martelo, o cinema vibrou, que parecia final de Copa do Mundo. Foi um dos momentos mais lindos que eu já vi no cinema. E me dói falar isso, que eu queria viver isso com a DC, sabe? E viveu com a Marvel. E tu via que aquela sala ali não tava só leitor de quadrinho. Não tinha como encher uma sala só de leitor de quadrinho, sabe? Assim, tu via que a galera tava enlouquecida, o pessoal levantou, bateu palma naquela briga, porque é um dos momentos mais lindos da história do cinema. Aquela briga deles no final ali, sabe? Aquilo ali eles conseguiram construir e furar a bolha. Quando assim. é bem feito, né? Quando você consegue fazer uma adaptação bem feita, é isso aí. Você tem o Vingadores Ultimato, que é uma aventura empolgante, que envolve a plateia, os personagens são carismáticos. Aí quando é mal feito, você tem as trolhas aí que são lançadas, que a própria Marvel lança muitas vezes, né? Então tem Não, a isso. Marvel tem muita coisa ruim também. Só sobre o Superman, até tava comentando sobre isso, a Eve Teschmacher, que tá nesse filme, tem um papel importante, né? Ela é uma personagem criada pelo Mário Puzo, né? Sim. Porque quando... Não, o roteiro é do Mário Puzo, o roteiro do primeiro filme. O primeiro O Mário Puzo do Poderoso Chefão, ele escreve o primeiro roteiro do Richard Donner. Não sabia. É dele o roteiro? É dele. Quando o Poderoso Chefão estoura no cinema, o Mário Puzo começou a receber vários convites. Falou, você não quer escrever o Super-Homem? E aí ele dá um primeiro tratamento do roteiro, boa que novidade. tem a Eve Teschmacher, Sim. que é a Valerie Perrine, né? Que também tem um papel importante no de 78. filme, E ficou. Aí foi incorporada também a mitologia do Super-Homem. Você vê, um personagem criado pelo Mário Puzo. Não, Que o Mário loucura, Puzo quase eu sabia escreveu que o Mário quadrinho. Puzo- Não, o Mário Puzo escreveu quase quadrinho pra Marvel. Por quê? Porque o Mário Puzo era jornalista também e ele escrevia pras revistas do Mart Goodman, que era o dono da Marvel. E era no mesmo escritório. E aí quando a Marvel vem com o Stan Lee e tal, não sei, o Jack Kirby e tal, o Stan Lee estava ali no mesmo escritório, então o Stan Lee chega pra ele e diz, o Stan Lee
adora contar essa entrevista. Ele chamou o Mário Puzo e falou, quer escrever quadrinho também? O Mário Puzo, quero! Aí disse que o Mário Puzo foi pra casa, ficou uns 10 dias, voltou e disse, eu não consigo, é muito difícil. O Stan Lee adorava contar essa história que o Mário Puzo disse, não dá pra escrever isso aí, escreve Não, tu. ele escreve Poderoso Chefão, mas não consegue porque tem que ser curto, tem que ter balãozinho pequeno, né? A história tem que terminar em 23 páginas e tal. E ele falou assim, não consigo escrever quadrinho. O Stan Lee adorava contar isso, mas o Mário Puzo quase vai escrever quadrinhos da Marvel. Que legal, e aí que ele vai pro cinema ótima curiosidade, que ele vai pro cinema fazer o do Superman. Eu quero fazer mais uma pergunta. Qual que é a principal diferença entre esses dois filmes que a gente tá falando aqui, Homem de Aço e o Superman? O Homem de Aço é uma ficção científica, sombria, né? Com todas aquelas referências, aquelas metáforas e alegorias com a cristandade e tal, né? É um filme, como você falou, melancólico, denso. Esse aqui é uma aventura solar, né? Esse aqui é uma aventura do super-homem, que recupera muito da essência do personagem. Então são dois filmes bem diferentes, né? Esse aqui tem alguns elementos de ficção científica, mas ele é muito mais um filme de fantasia e aventura do que uma ficção científica pesada ali, densa, como é o Homem de Aço, né? Concordo. Eu acho que é a questão gostei do filme justamente por ele ter esse viés de fantasia, por isso que eu gostei. Achei o roteiro fraco, de novo, mas o filme esteticamente é muito bonito e eu adoro fantasia também. Eu acho que a diferença, pra não repetir o que o Léo falou, é a essência. Esse novo sabe quem é o Superman e o do Zack Snyder não é o Superman. Podia ser qualquer outro personagem. É que nem que eu falo do filme do Coringa, né? É legal, mas não é o Coringa. É a mesma coisa. Entendeu? Tipo assim, não é o Superman ali. Não é o Superman. E agora é o Superman. É um Superman mais da Era de Prata? Ok, mas é o Superman. E o outro não é o Superman. Última pergunta pra vocês. Entre todos os Supermans, qual é o ator favorito? Não sei nem por que eu perguntei. Não, faz assim. Tirando o Chris Reeve... Não, com ele. Não, se tirar ele é o concurso. Não tem como. Não tem como, se né? Se tirar ele, aí fica legal a gente responder. Olha, eu acho assim, eu sempre digo assim, você pode substituir um James Bond? Pode, você substituiu. Tanto que os fãs até preferem. Porra, tem gente que gosta mais do Roger Moore e tal. Mas o Sean Connery é o James Bond, o resto é cover. Isso, mas assim, mesmo em James Bond, que eu também acho Sean Connery o melhor, mas a gente fala, eu gosto muito do Daniel Craig e tal, né? Você pega, sei lá, o Homem-Aranha, eu gosto do Tobey Maguire, eu gosto do Andrew Garfield, agora Super-Homem não tem, o Christopher Reeve. É o melhor, né? Não tem como. Ele foi o melhor ator que interpretou em todas as... Aquela cena que virou meme, aquela cena que já virou meme, que é antes dele voar com a Lois, que ele tira o óculos e levanta o corpo, tu vê que ele... Ali eu acredito que o cara se esconde atrás do óculos, né? Porque ele tá assim, aí ele pega e... Lois... E ele vira o Superman, muda. Aí depois ele bota o óculos e vira o Clark Kent. Aquilo ninguém consegue fazer. É só verdade. ele. E quem não Só assistiu o documentário dele, que agora Superman, já tá no streaming, não, vale muito a pena, lindo, né? é Tem a história da doença dele, tem toda a história, assim, é muito bom. Esse foi, assim, ó, pra mim, uma das surpresas, foi esse ano que foi lançado, foi uma das surpresas, e também foi lançado no cinema, né? Sim. Isso eu achei muito legal. As pessoas estão sendo instigadas aí no cinema, não só pra assistir grandes sucessos, mas pra conhecer realmente a vida daquele ator que deu vida ao personagem, né? E isso foi uma estratégia de marketing da Warner, do James Gunn, de trabalhar essa mitologia que não dá, né, que a gente falou agora, é o DNA do Superman, tá no filme deles ali, do Donner e do Reeve, de trazer esse documentário, que teve gente, com certeza, viu o documentário e ficou empolgado pra ver esse filme agora. Claro. Óbvio. Sabe? Tu tá trazendo... O que a gente tem de... Publicidade, né? Vamos O que preparar. a gente tem do Superman aqui que deixa as pessoas gostando do personagem? Tem a história do Chris Reeve. Traz ela aqui e já, foi genial. Foi Que é genial. muito difícil você capturar o raio na garrafa duas vezes, tá? Não é só Christopher Reeve, é todo o elenco. Não, Você tem tudo. Jimi Hendrix, Claro. você tem a trilha do tá. John Williams, nunca mais, tanto que eles tiveram que recuperar agora. É que eu nunca entendi por que não usaram uma das melhores trilhas do cinema. Ficaram esses anos todos os filmes do Superman sem a trilha. Outra a coisa que eu trilha ia falar, eu achei a tu trilha tirar- desse de agora ruim. É tu tirar Não a trilha do gostei. James Mas eles Bond, é tu recuperam. tirar a trilha do Indiana Jones, sabe? Tipo assim, Não Se meu... bem que gostei. assim, a trilha do Homem de Aço é muito bonita, do Hans Zimmer. Prefiro, mas não é é. que é Hans Zimmer, não tem o que dizer também, mas desse aqui, eu tava esperando que fosse, vai ser tipo a trilha maravilhosa. Mas eles usam um pouco a não original. gostei também. É porque assim, tu ouve, se tu fechar os olhos, tu vê o cara voando. Aí na tua cabeça tu vê ele abrindo, aparecendo o S e ele voando. A música faz tu sentir isso. É uma das trilhas mais lindas da história do cinema. Diego, eu não senti isso. Não, do original. Do original. Tá, do original. Do Ah, não, original. beleza, desse de Outra coisa agora. também, voltando até o original e comparando, assim, né, com todos os efeitos especiais, as cenas de voo estão muito legais nesse filme, nada supera o resgate da Lois em 78. Não tem como. É a melhor cena É a ever. melhor cena. Que fisicamente é errada, né? Porque ele Sim, quebraria não no tem meio, mas como. tudo bem, a gente esquece Mas isso, é quadrinho.
Eu não trouxe aqui, gente, mas o Christopher Reeve fez 4 filmes de Superman. Superman 2, 3 e 4. Então, vale muito a pena assistir. Pra mim, são os melhores filmes de Superman. Não tem outro Superman melhor também. E realmente, vai conhecer a essência. Vai nessa cena que o Léo falou pra você conhecer a essência, né? Olha, vou agradecer vocês de novo por estarem aqui falando de super-heróis. Toda vez que vocês vêm, eu tenho uma aula, né? Porque olha quantas coisas que eu descobri hoje, né? Não sabia, então as pessoas que assistem, os nossos ouvintes aqui e espectadores também devem ter essa consideração, porque eles realmente, eu acredito que vocês são especialistas. Já vou shippar um projeto junto aí, dos dois, quem sabe. Mas obrigada por vocês terem vindo. Imagina. Quem não assistiu os filmes do Superman, quiser entender um pouco melhor, segue o Diego, segue o Léo, os arrobas estão ali. E também dá um like aqui se você gostou desse episódio. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.